Mas fechando esse parênteses, nós vamos verificar ainda o signo de Câncer, que justamente é regido pela Lua. Talvez seja bom lembrar que todo geminiano faz de conta que é flexível, a virtude do Gêmeos é a flexibilidade, mas às vezes ele esconde as suas certezas e acaba só fazendo o que ele quer, mas inconscientemente, porque isso está na sombra do Sagitário, enquanto que o sagitariano vai justamente ter o problema inverso. Ele parece ter tanta certeza, mas na verdade a dúvida está contida, ele não quer ser questionado. Então a parte de Gêmeos está escondida debaixo do tapete. E um tem que aprender com o outro, essa é a essência fundamental da nossa exposição de hoje, é que os opostos podem ser reconciliados, porque cada um representa meia verdade. O Câncer, nós dizíamos há pouco, representa a maternidade, a Lua, enquanto que o Capricórnio, a razão e o início do inverno, aquela coisa sistemática que tem que durar 3 meses ainda sem luz, e portanto a despensa tem que estar sob controle, austero, o sacrifício pela segurança. Só que em Capricórnio a ênfase do cálculo é muito grande, por isso ele representa a razão. A cabra montesa que sobe a montanha passo a passo até atingir o pico calculado previamente, aquele alvo. Por isso, muitas vezes dizem que as capricornianas são calculistas, mas a minha experiência é que quando se apaixonam, vem aquele lado canceriano por baixo do tapete e elas não raciocinam. E as cancerianas, que se dizem tão românticas, porque tem isso no plano da consciência, frequentemente estão preocupadas com o contra-cheque do respectivo e futuro marido, que o calculismo está debaixo do tapete, elas ficam tensas, etc. É o lado capricorniano que está no lado oposto. O aspecto, por exemplo, de Leão, que é a autoconfiança máxima no zodíaco, está justamente se opondo ao signo da tempestade, que é Aquário. Leão é representado pelo Sol, Aquário é representado pela tempestade. Leão representa a ordem estabelecida e a manutenção da disciplina e a sucessão da ordem, a confiança e a lealdade, enquanto que o Aquário, representado por Ganímedes trazendo uma ânfora d'água, é exatamente o símbolo daquele que traz a água, portanto ele é um signo de ar, não de água. E ele representa os ventos que trazem as nuvens d'água, mas também a tempestade como um todo, arrancando com os ventos os galhos velhos e as folhas secas para dar espaço para o novo poder brotar. É o símbolo da renovação e da liberdade. Então há um equilíbrio entre esses dois polos, entre a direita e a esquerda em política. Tá? Se dizem que o governo é como um violino que se toma com a esquerda, mas se toca com a direita. Então, seja de onde o partido vier, ele vai ter que aprender essa lei, ele vai ter dificuldade de equilibrar esses dois polos. A execução precisa da direita e o equilíbrio tem que tocar o povo pela esquerda. Então, esse equilíbrio simbolizado entre Leão e Aquário, entre a disciplina e a liberalidade, é algo que nós vamos precisar conquistar na nossa vida. E todo leonino tem, na verdade, um discurso libertário oculto, que às vezes se mostra como ser eleito e depois não querer ser a própria lei e não querer seguir a respectiva Constituição jurada. E o caso contrário é que todo aquariano tem uma certa rigidez leonina oculta, frequentemente tem um discurso muito democrático, mas na hora de executar a coisa fica rígida, e nós temos exemplos tanto da extrema direita como da extrema esquerda na história da política. E valeria dizer que Peixes representa os pés, e vocês veem São Bartolomeu com os pés na luz, olhando o quadro como um todo, e Virgem representa justamente os intestinos que separam o nutriente do excedente, Ísis ou Démeter colhendo a espiga e separando o joio do trigo. E isso é interessante porque ele se preocupa com o detalhe, com a minúcia, ao contrário do Peixes que vê o quadro como um todo. Se a gente perguntar para Bartolomeu para onde ele está olhando, ele responde, hein?
Agora o virgem está tão preocupado com o detalhe que já não vê mais o todo. Assim nós temos que encontrar novamente o equilíbrio entre esses opostos. Virgem representa exatamente o aspecto do detalhismo e da preocupação com o que é particular, e o Peixes representa a preocupação com o que é universal. Peixes é o signo do perdão e Virgem é o signo do perfeccionismo e da crítica. Isso dá assim a vocês uma visão panorâmica da ideia de complementaridade. Todo pisciano tem críticas enrustidas. Quando o pisciano faz uma crítica, ele a faz de uma forma às vezes inconsciente e dói mais, porque ele é o signo que sabe perdoar, mas porque ele conhece os pontos fracos de cada um, ele sabe caminhar nas posições dos outros. Por isso tem uma oração Siu que diz que nós só deveríamos fazer essas coisas como uma crítica depois de andar 7 dias nas sandálias do nosso irmão. Enquanto que o outro lado representa exatamente o aspecto de Peixes, de Virgem, que tem às vezes uma compaixão enrustida e às vezes até uma certa confusão, que se preocupa tanto com o detalhe que perde a visão do todo, e quando o todo vem, o domina e ele não consegue mais ter a visão completa do conjunto. Aí ele se deixa levar por certo tipo de romantismo e às vezes se torna até não tão eficiente.